Bom dia, graça e paz a todos. Mais uma vez aqui para trazer uma mensagem nesse dia. Tivemos ausente aí por um dia, na terça-feira não postamos, motivo de força maior, mas estamos aqui nessa manhã. Vamos fazer uma oração para trazer a presença de Deus para o nosso meio nessa hora, e vamos agradecer a Deus por tudo, e depois estaremos falando um versículo da Bíblia. Deus eterno, quero te agradecer nesta manhã por este momento, Senhor, que estaremos diante do Senhor trazendo a tua palavra, que o Senhor possa tocar nos corações, visitar, Senhor, aqueles que estarão ouvindo a tua palavra. Fala, Senhor, os nossos corações nesse dia, visita cada um que estará ouvindo, que o Teu Espírito Santo possa falar e transformar vidas através da Tua palavra. Assim eu peço a Ti em nome de Jesus. Amém. Quero nesta manhã trazer uma reflexão no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 4, e o verso 1. Antes que eu fale o versículo, eu quero pedir que você dê o seu gostei no vídeo, compartilhe esse vídeo que vai ser falado agora e ativa aí o sininho se você não é inscrito ou você que está chegando agora no nosso canal, que você possa compartilhar para que outras pessoas sejam abençoadas pelo poder desta palavra. O Evangelho de Mateus capítulo 4, ele traz o seguinte texto. Diz que, tendo sido Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Esse texto, ele fala do momento em que Jesus, ele sai das águas, ele se batiza nas águas, ele é batizado por João Batista, e naquele momento em que Jesus ele sai, o Espírito Santo conduz ele ao deserto para ser tentado pelo diabo. Isso é interessante porque quando a gente fala que Jesus, o Deus Criador, foi conduzido pelo Espírito, não é um Espírito qualquer, é o Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo para ser tentado. Ou seja, nós vemos nessa passagem algo interessante, porque quando a gente entra num deserto, porque a gente quis entrar, por desobedecer, por entrar por um caminho que não era para a gente ter entrado, a gente sabe que nós somos o culpado. Mas aqui nesse texto já tem algo interessante, que Jesus ele é conduzido pelo Espírito Santo. E o que nós vemos nessa passagem é que, nesta vida, Deus, ele está conosco, como a Bíblia diz, que ele estaria conosco todos os dias. Mas pelo que eu percebo, olhando para esse texto, ele me remete a pensar que Deus, ele, através do seu Espírito Santo, nos conduz ao deserto para trabalhar na nossa vida. Ele nos conduz ao deserto para fazer uma mudança na nossa vida. Aí você pergunta, mas Jesus precisava de mudar alguma coisa? Jesus precisava de ser transformado em alguma coisa para ir para o deserto? Eu te respondo, não. Mas Jesus vai para o deserto conduzido pelo Espírito Santo, por quê? Aqui tem uma lição para nós. A lição é:
que mesmo que nós sejamos conduzidos para o deserto para ser provado, para ser tentado, Deus ele está conosco no deserto. E o deserto, quando se refere na Bíblia, era deserto mesmo, como o deserto de Saara, onde no deserto tem casa, onde no deserto tem ar-condicionado, não tem. No deserto tem um sol escaldante de 50 graus ou mais. Eu estava ouvindo uma matéria que estava dizendo a respeito dos problemas ocasionados no deserto. E eu, ouvindo aquela matéria, o rapaz estava indo e a água dele acabou no deserto. E ele ficou quase morrendo, a língua ressecou, já quase colando no céu da boca. Quando ele vai caminhando, ele vê um certo buraco com determinados carcaças de animais e uma água suja, preta. E ele pensou, eu não posso beber daquela água, senão eu vou morrer mais rápido, contaminado. Mas ele pensou rapidamente em filtrar aquela água na roupa sua e de repente ele consumiu aquela água. E ao andar mais um pouco, ele estava morrendo porque o sol estava muito escaldante. E a gente vê Jesus ali sendo conduzido ao deserto para ser tentado. Ele estava num propósito, estava em jejum, e Satanás ele começou a tentar de forma tão terrível, oferecendo pão, porque ele sabia que Jesus estava num propósito. Olha, se tu és o Cristo, transforma essa pedra em pão. E ele começa a oferecer, ele olha, leva Jesus até o pináculo do templo e diz, olha, mostra o reino desse mundo. Ele diz, olha, tudo isso te darei se prostrado me adorar. Só que nesse deserto nós temos esses momentos, aonde Jesus ele está olhando para nós, está vendo se nós estamos sendo provados, ele está vendo se nós vamos passar na provação. E é difícil porque quando você olha para essa condição de deserto, onde o sol está te queimando, a sua pele está sendo queimada, você anda, dói os seus pés, você olha e não vê socorro de lugar nenhum, você olha, só vê areia, só vê o sol escaldante te queimando, você olha e não vê provisão, porque no deserto aparentemente não tem provisão. Mas aí que está o Deus que está conosco no deserto. Ele é capaz de prover, ele é capaz de mandar o socorro, como o salmista Davi no momento de angústia, no seu deserto interior, ele olhou e disse, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Jesus estava ali agora diante daquela provação, e ele passa pelo aquele momento e deixa um ensino para a gente. Qual é? Que neste deserto, aparentemente, parece que nós vamos morrer nesse deserto. E eu me lembro que um dia eu estava numa determinada casa em oração com alguns irmãos, e Deus usou um vaso, e eu ainda não estava casado. Eu estava namorando com a minha atual esposa e de repente Deus usa aquele pastor e disse, vou te tirar de onde você está e vou te levar para o deserto. Meu Deus, quando penso nisso dói até a minha alma, porque quando eu ouvi aquela mensagem profética e logo depois eu me casei e vim morar aqui onde moro hoje, e de repente eu comecei a ter várias situações em que eu não tinha. Eu passei por momentos tão difíceis, eram momentos de dor, de angústia, de aflição. E fazendo a obra de Deus, eu começava a pensar, eu falei, Deus, por que isso? Por que aquilo? E eu começava a pensar, e Deus sempre usava alguém para mim, os seus profetas, dizendo, eu estou contigo nesse deserto.
eu estou contigo nessa caminhada. E eu comecei a questionar Deus várias vezes, e em alguns momentos eu falava: Senhor, por que eu tenho que passar isso, tenho que passar aquilo? E Deus dizendo para mim o tempo todo: eu estou trabalhando para te colocar num propósito que eu tenho para a tua vida. E é tão interessante porque quando a gente está no deserto, tudo acontece. Eu me lembro até um dia aqui que minha esposa falou: tem muito pernilongo, vamos passar um repelente. Mas quando tu está no deserto, que Deus quer te provar, parece que tudo tem que ser contigo, né? Meu Deus, ela comprou o melhor repelente, passou nela e na filha dela, passou nela, passou em mim. Só que no momento que ela passou em mim, no meu braço, quando ela foi passando, eu senti que um pernilongo me mordeu entre a junta dos braços, onde não tinha o tal do repelente. Eu disse para ela: amor, eu senti que o pernilongo aqui, o mosquito me picou. E eu comecei a sentir um calafrio. E de repente eu percebi que naquele momento eu tinha sido picado pelo mosquito da dengue. Conclusão: fiquei com todos os sintomas terríveis, com dores terríveis no corpo. Nesse deserto eu tive aqui 2 dengue que eu passei por esse momento de dor. Tive depois sido picado de novo e peguei a chikungunya. Muito tempo, mais de 6 meses de dor no corpo, dor terrível, musculares. E eu falava: Deus, só olhava e não havia saída. Prova em cima de prova, dificuldade em cima de prova, e Deus falava: eu estou contigo nesse deserto, eu vou te dar vitória, eu tenho um propósito, você está passando por isso porque eu quero te colocar num patamar acima. E de repente, quando tudo parecia que ia caminhando para melhorar, eu entrei numa prova terrível, fiquei sem pagamento 1 ano, minha esposa desempregada, e o deserto aumentou. E o que eu quero trazer para você nesta hora, que aparentemente que a gente olha, parece que não tem saída, mas Deus estava ali provendo. Nesse período não faltou nada, Deus mandou roupa, Deus mandou calçado, Deus mandou dinheiro, Deus mandou alimento. Eu queria comer alguma coisa, Deus não deixava faltar, era só falar: Deus, eu quero, manda, e Ele mandava. Então, nesse deserto tem provisão. Eu quero dizer para você neste momento que está ouvindo neste vídeo, que parece que você está nesse deserto e não vai ter solução, você não vai sair dele, não vai acontecer nada, parece que não está acontecendo nada, você só vê para um lado e para o outro, só vê areia, só vê o deserto, você parece que está sozinho, mas eu quero te dizer, como o salmista Davi disse agora: eleva os teus olhos, levante a cabeça, olha para cima, do alto vem o teu socorro. Deus está contigo nesse deserto, Ele está dizendo: não vou te deixar sozinho, vou passar contigo, porque tenho um propósito. Você está sentindo dor, está sentindo a sua alma angustiada, parece que você não tem solução, e Deus está dizendo: vou passar com você, aguenta firme, está doendo, o sol está escaldante, não tem aparentemente a provisão, mas Deus está dizendo: eu estou provendo no meio desse deserto para você o socorro, não temas, continua. E eu olhava para um lado e para o outro, e parecia que não ia ter solução, mas de repente, mais para frente, Deus começou a abrir a porta, Deus me deu o meu salário novamente, Deus abriu uma porta de emprego para minha esposa, hoje ela trabalha numa empresa multinacional, com a sua carteira assinada. Deus trabalhou de forma tremenda e me colocou na liderança dos adolescentes, lá na igreja que eu congrego aqui no Ministério de Madureira, em Jardim Ideal 2, Deus começou a preparar e colocar eu para liderar os novos convertidos, e temos mais de 40 batizados nas águas que foram conduzidos para o batismo.
Deus preparou nesse deserto em que eu estava passando. Deus conduziu de uma forma tão tremenda, foi trabalhando na vida dos adolescentes, na direção que Deus me colocou, trabalhando na vida dos novos convertidos. Era prova em cima de prova, dificuldade, mas a gente começou a ver vitória também. Hoje nós temos mais de 20 adolescentes, tivemos fazendo a obra do Senhor, continuamos ali fazendo a obra do Senhor, e Deus nesse deserto passou conosco. Hoje estamos mais tranquilos, ainda em prova, em dificuldade, porque a vida é assim, apresenta para nós, mas Deus está comigo. Deus tem estendido as suas mãos, tem colocado o ministério nas minhas mãos para eu fazer, tem colocado o dom da sua palavra para ministrar, e eu glorifico o nome do Senhor, porque Satanás tentou de todas as formas, tentou me derrubar de todas as formas, colocou traidores no meu caminho, colocou pessoas que eu achava que era amigo para trair, mas Deus colocou também pessoas sinceras para estar orando, e eu quero determinar nesta manhã que esse deserto vai passar, esta peleja vai passar, esta angústia vai passar, toda essa dor que você está sentindo vai passar. Deus está dizendo nesta hora, não desanima, não desanima. Lembra de Davi? Lembra de Davi quando teve que fugir de Saul perseguido? Deus estava com ele nesse deserto da perseguição. Lembra de Moisés que vai lá no Egito e retira o povo com mãos fortes? Quando o povo está no Egito, ele estava lá comendo bem, estava no conforto, mas Deus queria tirar eles para algo melhor, para um propósito maior. Moisés vai lá e Deus arranca o povo com mão forte do Egito e leva para o deserto para passar pela dificuldade. E o povo, mesmo assim, no deserto, começou a olhar para trás. Deus está dizendo, nesse deserto, não olha para trás, não tenta voltar, não tenta comer das bolotas do Egito. Deus olha para você e diz, o povo começou a murmurar no deserto, começou a reclamar, e Deus olhou para o povo e providenciou tudo que o povo queria. O povo estava no deserto, mas Deus mandou roupa, Deus conservou a roupa deles, Deus conservou Neemias mesmo, lá no capítulo 8, se eu não me engano, Neemias está orando e Neemias diz assim, ó, Senhor, tu conservaste a roupa, até os calçados do teu povo no deserto. Ou seja, Deus, na prova que nós estamos, Ele conserva até as vestes. Na prova que você continua, Deus conservou a sua saúde. Mas o que faz a mudança, o que faz você morrer no deserto, eu morrer no deserto, é a murmuração. Deus olha para o povo que Ele tira do Egito como um forte, murmurando, mas Ele mandou comida, Ele conservou as vestes, Ele mandou a água, e de repente os egípcios estão atrás deles, vem Faraó com todo o seu exército, e de repente o povo começa a falar, Moisés, foi para isso que tu nos tiraste do Egito, para nos permitir agora morrer aqui? Era melhor ter deixado a gente lá. Não murmure na prova, não reclame na prova, glorifica a Deus na prova, glorifica a Deus no deserto, porque Ele está olhando para você nesta hora e está dizendo, eu sou o Deus da provisão e do socorro também bem presente. E de repente, quando o povo está murmurando e falando, Moisés, Faraó está vindo atrás e vai matar a gente, é assim que a gente pensa, o inimigo está vindo atrás tentando de todas as formas nos matar, e Moisés agora olha para o povo e olha para Deus e diz, olha aí Deus, o que eu faço? E Deus olha para Moisés e fala, Moisés, o que tu tens na mão? E Moisés fala, eu tenho uma vara. Então Moisés olha para o povo e diga ao povo que marche. Em Êxodo 14:14 ele diz, Moisés, diga ao povo que marche. Mas como marchasse na frente, tem um grande mar, atrás vem Faraó no meio do deserto e um povo reclamão. Mas Deus fala, Moisés, toca nas águas. E quando Moisés toca, mas antes Moisés olha para o povo e diz, olha,
este faraó que vocês veem agora, o inimigo que vocês estão vendo agora, nunca mais vocês o verá. E eu quero dizer para vocês, para encerrar, nesse momento, que esta prova que você está passando, esse inimigo que te persegue dia e noite, essa dificuldade que você está passando, que parece que nunca vai terminar, esse deserto que parece que nunca tem fim, Deus está dizendo, nunca mais você verá essa dificuldade, porque Ele tem providência para você. Se não é pelo lado, se não é por cima, se não pode voltar pelo caminho de trás, que Deus não quer que você retroceda, não quer que nós retrocedamos, é pela frente, é pelo mar, Ele vai abrir caminho. Parece que não dá para passar, vai morrer afogado, não vai não. Deus vai abrir caminho no meio do mar para você passar. E quando Moisés toca no mar, o mar se abre, Deus abre caminho no meio do mar, e Ele está dizendo nesta hora, eu vou abrir caminho no meio do mar, você vai passar, você vai passar, você vai passar, você vai passar em terra seca, e do outro lado você vai glorificar que passou pelo deserto. Assim diz o Senhor, não murmura, não reclama, vai só em frente, segue em frente, porque a vitória é certa. Assim diz o Senhor dos exércitos. Amém. Antes de fechar, eu quero pedir você mais uma vez que compartilhe esse vídeo, manda aí para os seus amigos, dê o seu gostei aí no vídeo, e você que ainda não ativou o sininho, ativa, para que quando vídeos forem postados, você seja notificado, tá bom? Muito obrigado, que Deus abençoe, fique firme, porque a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Amém.